Então, aqui eu tenho a média do semestre do cidadão ou da cidadã, a nota do exame. Eu quero saber qual que é a nota que precisa ser tirada no exame, tal que a média fique 5. Naturalmente, eu poderia isolar, mas vamos supor que fosse impossível de isolar. Eu já vou colocar algumas funções que são impossíveis de serem isoladas, tá? Eu venho aqui no, sei que está pequeno, tá? Dados, teste de hipóteses, atingir meta. Aí a minha meta é 5, né? E qual célula que eu vou variar? A nota do exame. Aí ele vai fazer continhas, né? Até colocar a nota, e isso aqui vire 5. Isso pode ser legal em alguns casos. Por exemplo, vamos dizer que seno de x igual a 0,6, né? Então, eu quero saber qual que é o ângulo cujo seno dá 0,6. 0,6. Bom, então vou escrever aqui igual a seno daquilo que está aqui do lado. É claro que seno de 0 vai dar 0, né? Vou colocar aqui um ângulo em radianos, 2 radianos, né? Eu quero que esse aqui seja 0,6. Claro que existe a função arco cujo seno dá 0,6. Vou até colocar aqui embaixo. Arco cujo seno dá 0,6. É 0,6 radianos, mais ou menos, né? Mas eu vou fazer com atingir meta. Então, dados, atingir meta, né? Dados, teste de hipóteses, atingir meta. Né? Eu quero que ele vá para o valor 0,6, variando o ângulo. Então, ele vai variar essa entrada até chegar num valor aproximado, né, a 0,6, e ele achou um ângulo diferente, né, de 2,4 radianos. Claro, porque 2,4 radianos, o seno de 2,4 também dá 0,6. Né? O seno se repete, né, de tempos em tempos. Melhor seria se eu pudesse dar limites para ele, mas essa função não me permite limites. Vamos escolher, por exemplo, outra função. Eu quero que... Vou colocar aqui um valor qualquer, agora vou colocar aqui um 2, e vou dizer que aqui do lado eu tenho igual a x vezes seno de x, tá? Então, igual a x vezes o seno de x. Eu quero que x vezes seno de x seja exatamente igual a 1, né? Isso não é fácil, né? X em radianos. Então, eu quero que esse valor seja 1. Eu venho aqui, veja que não tem como isolar. Dados, teste de hipóteses, atingir meta. Eu quero que esse valor de E4, que é essa célula aqui, vá para 1, alternando a entrada. Ok? E aí ele chegou no 1. Percebam que eu cheguei num valor bastante próximo a 1 e o x é de 1,11. Já vi vantagem nesse atingir meta, né? Não é só para fazer esse tipo de conta. Algumas vezes eu quero variar duas ao mesmo tempo e não só uma. Daí eu não posso usar o atingir meta. Eu vou usar algo semelhante que é chamado de solver. Eu vou trazer para nós já uma aplicação desse solver aqui. Então, aqui eu tenho um x e um y lido, tá? Que eu vou só deixar em forma de bolinhas aqui, ó. Apagar esse, eu vou apagar esse. Eu só tenho essa leitura aqui. E eu sei que eu posso representar isso através de uma parábola, né? Então, eu vou representar isso como um ax quadrado mais bx mais c. Eu só não sei quanto que vale a, b e c. Né? Então, eu vou começar com 1, 1 e 1. Vou colocar o gráfico de a, b e c também ali para ver o que dá. Né? Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó.
E ele não aceitou. Então, se não dá desse jeito, você faz... Bom, primeiro é que ele só vem até o 8. Aqui. Você clica com o botão direito aqui, selecionar dados. Né? Depois de selecionar dados, você adicionar dados. O nome da nova série é modelo ou modelado. Os valores de x são esses aqui do lado. E os valores de y são esses aqui do modelo. E para nossa tristeza, vocês verifiquem que não está um em cima do outro, né? Eu poderia colocar, de repente, -5 aqui, para ver se... Olha, até que eu dei um chute bom, né? Mas eu quero algo mais próximo da perfeição. Bom, para fazer algo mais próximo da perfeição, eu calculo o erro, né? Que é 1 menos o outro ao quadrado, para eu não ter erros negativos. E aqui embaixo eu tenho a soma dos erros, né? Então o erro é o meu modelo ax² mais bx mais c, menos o que eu li na prática, né? Aqui são números, né? E suponha que eu quero encontrar os valores de a, b e c do meu modelo. Por quê? Porque eu quero encontrar valores intermediários aqui também. Bom, eu calculo a soma dos erros ao quadrado e eu minimizando a soma dos erros ao quadrado, eu encontrei os menores valores para A, B e C. É isso que eu vou fazer agora. Tá? Eu vou usar uma ferramenta chamada Solver, que é um atingir meta melhorado. Primeiro você tem que habilitar o Solver. Ele é uma ferramenta que deixa o Excel mais pesado, por isso que ele não vem habilitado já de fábrica, né? Você vem em arquivo, opções. Aqui dentro de opções você vai ter aquilo onde você estava salvando lá, o add-in ou add-on, eu não sei qual que é a diferença, tá? Mas o Excel e o MATLAB têm isso. Você tem vários add-ins aqui que são complementos. Venho aqui em Go e escolho o Solver add-in. Ok. Agora ele vai colocar aí dentro um super atingir meta. Esse super atingir meta, naturalmente, ele vai estar aqui pertinho em dados, né? E o que eu quero fazer? Eu quero, né? O meu objetivo é minimizar esse cara aqui. Então, minimizar, eu não vou botar 0, porque dificilmente eu vou conseguir o valor 0. Eu pego isso aqui, ó. Agora eu minimizo o D14, que é essa célula aqui. E as células que eu posso variar aqui pela mudança das células, essas 3. Vou selecionar essas 3. Aqui está aparecendo pequenininho, né? Mas aparece aqui fazer variáveis não restritas, não negativas. Não, esse A, B e C pode ser negativos. Não vou ticar isso ali, porque eu quero... A, B e C pode ser negativo, vai que a parábola era para baixo, né? Até daí o A é negativo. Bom, fiz um mínimo e vou dar... Nem vou entrar no mérito de qual deles escolher. Escolho o primeiro mesmo. Opa! Escolho o primeiro aqui, que era o... Bom, acho que estava aqui, deixa aqui. E dá solve. Se não der certo, troca o método, né? Solve. Agora ele vai estar atingindo um beta, né? Ele disse, olha, o A igual a 1, o B igual a -5 e o C igual a 6, 6,6. Né? Você quer manter a solução do solver? Sim, eu quero manter. O menor erro máximo, né? A maior soma dos erros quadráticos. Tanto que o nome desse método é método dos mínimos quadrados, né? Um mínimo erro quadrado é 41, quando eu tenho esse A, esse B e esse C. Né? E veja como se aproximou dos dados, né? Naturalmente, os dados também não são perfeitos, tem erro de leitura, uma série de coisas, né? Mas esse é o melhor modelo. O melhor modelo é 1x² menos 5,4x mais 6,6. Naturalmente, o Excel faz isso também de forma automática, esses modelos mais simples, né? Você clica com o botão direito aqui em cima, adicionar linha de tendência,
Aí, aqui à direita, uma delas é polinomial e eu posso colocar de ordem 2, até a ordem 6 ele aceita. E aqui já apareceu pontilhadinha a linha, a mesma linha, né? Naturalmente, a mesma linha que nós encontramos. Eu posso colocar a equação também no gráfico aqui, ó. Que é, naturalmente, a mesma equação que nós encontramos aqui. Mas veja que o Excel não tem todas as possíveis opções. Existem infinitos modelos, não tem como ele ter todos os modelos, né? Um modelo polinomial, tranquilo, ele traz aí, porque é um modelo bastante clássico. Muito bem, vimos o atingir meta e vimos o solver no Excel. Isso é importante principalmente para resolver sistemas não lineares. Nós temos muitos sistemas. Lá na álgebra linear, tudo é sistema linear. Mas nós temos alguns sistemas não lineares para resolver também, que é o que nós vamos ver agora. Muitas vezes aí se justifica o uso do MATLAB, né? Vamos pegar aqui uma funçãozinha simples e não linear agora, que é a função seno de x, né? Simplesmente a função seno de x. Poderíamos também achar x seno de x, porque seno de x é fácil, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a função é igual a x vezes seno de x. Uma boa prática aqui no comecinho sempre é começar com clear, para limpar todas as variáveis, e CLC para limpar a tela. Vou tirar esse ponto e vírgula para que a função apareça também. Esse pedacinho simplesmente apareceu a função, né, e apareceu o quanto que a função vale para o x igual a 3. Né? Nós demos uma estimativa inicial, x igual a 3. Não foi isso, não. Esse é o valor de x que torna aquela função zero. Tá? Para verificar isso, eu até vou fazer mais um passo aqui. Eu vou fazer um gráfico, function plot, da função. Tá? Como o meu chute inicial foi 3, eu vou fazer o gráfico da função de 0 até 6, por que não? Vou fazer o gráfico de 0 até 6. Vou fazer o seguinte, de x0 menos x0, daí eu deixo bem genérico, né, até x0 mais x0, né, até o dobro. Aqui eu fiz o gráfico da função x seno de x, né, e ela é 0 em x igual a 0, naturalmente, né? Mas o valor mais próximo de x igual a 3, que ela é 0, é aqui, ó. Vou colocar uma gradezinha que vai me ajudar. Grid. Né? E eu ainda poderia fazer mais um gráfico aqui. Vou colocar o scatter desse x, né? Na verdade, isso aqui é x raiz, vamos chamar de xr. X raiz, né, e o y, obviamente, que só pode ser 0. E vou colocar aqui fillet para ficar preenchida essa raiz. Aqui só grid funciona, vou colocar grid on porque eu acho mais bonito, só por mania. E agora eu tenho aqui, ó, o gráfico, só que o ponto ficou em outro, né? Então eu tenho que fazer um hold on para segurar, né? Senão não adianta nada fazer em outro gráfico. E depois de feito, hold off. Agora eu tenho aqui, ó, a raiz, né? Nós encontramos, né? É 3.14, né? Ou seja, é π, né? 3.1416 é π. Uma das raízes, claro que tem várias raízes, né? Aqui também é raiz. Vamos supor que eu quisesse essa raiz, uma raiz lá para frente, né? Eu vou fazer o gráfico agora, vou colocar aqui x vezes seno de x. Vou ver se tem uma raiz mais para frente também. Não, garantidamente eu não sei se tem. Vou copiar esses caras aqui. Eu quero que tenha uma raiz entre 9 e 10. Né? Não sei se vai ter. Então aqui eu vou fazer o gráfico da função de novo. Entre 9 e 10, que tal eu colocar aqui entre 9 e 15, né?
E aí o gráfico agora, eu vou ter que escolher um desses aqui, né? Então, eu vou chamar de limite. Não, vou fazer entre 9 e 15, por que não? Aí o gráfico eu vou fazer entre 9 e 15, ótimo. Né? Veja que a estimativa inicial, que eu chamei de x0, agora é o intervalo, né? Deveria até chamar de int, né? E não de x0, para não confundir a minha mente. Né? Aqui é o intervalo entre 9 e 15. Só vou fazer o gráfico entre 9 e 15. Agora, a raiz, legal, a raiz, eu vou, para encontrar, eu quero ela nesse intervalo. E depois eu faço o gráfico dela. Vamos ver se vai funcionar. Se não, não tem raiz nesse intervalo. Então, eu vou fazer não de x seno de x, eu vou fazer só de seno de x, tá? Seno de x com certeza tem raiz naquele intervalo, porque o seno sobe e desce localmente, né? Da mesma maneira, ele está dizendo que não está mudando em sinal. Talvez eu faça entre 9 e 20, então. Não pode que uma hora tem que mudar de sinal, né? 9 e 10. Mas só se eu tô... É porque tem que mudar de sinal para existir esse espaço, né? Parâmetro inválido 3, claro. Né? Porque aqui agora tem que ser um intervalo também para fazer o gráfico. Agora sim, né? Veja que quando eu fazia o gráfico mais longe, né? Eu vou fazer, por exemplo, entre 9 e 12, né? Até vou colocar menos do que 9, vou colocar 7 aqui. Né? Um ponto é positivo e outro ponto é negativo. Agora, se eu coloco um positivo e um positivo, ele vai reclamar comigo, porque ele vai achar que não cruzou. Eu vou colocar agora 15 aqui. Vamos ver. 15. Vou colocar 14. 15 ele já reclamou. 14 ele já reclama. 13. Meu Deus, a gente estava tão perto. Bom. Agora 12, até 12 continua dando negativo. No que eu colocar 13... ele vem para o positivo, ele diz, cara, não mudou de sinal, como é que você quer achar um ponto que cruze por 0 ali no meio? Não existe. Vitória, tranquilo até aqui? Ou está difícil? Raíssa e Isabela, tá tranquilo isso aqui? Sim, prof. As duas juntas. Oi? As duas falaram junto. Não faz mal, não faz mal. Bom, algumas vezes eu tenho aqui sistemas de equações não lineares, como é esse caso aqui, Olha que coisa feia, né? Eu tenho vou aumentar um pouquinho mais. Né? Eu tenho um sisteminha de equações onde eu quero achar x1 e x2. Tá? Bom, eu tenho que definir essas minhas funções. Elas estão definidas aqui, E como que eu defino, tá? Eu igualo essa... Eu posso... Como eu não consigo deixar x1 em função de x2, tá? Eu faço assim, este cara menos aquele igual a 0, né? E o 0 eu chamo de f, né? Então, a primeira função, né, é elevado na menos e menos x1 mais x2, que é o que você tem aqui em cima, tá? Menos essa segunda, que é x2 vezes 1 mais x1 ao quadrado, tá? Tudo isso é igual a 0, que eu estou chamando de f1. Tá? É a função 1. Da mesma maneira, a função 2, né, ela é x1 cosseno de x2 mais x2 seno de x1, que é o que eu fiz aqui. Tá?
menos 0,5 igual a zero, né, que é o F2. Então, eu defini o F1 e o F2, né, numa função f. Então, veja, a função f, ela é uma matriz, né, ela é um vetor com várias linhas. Né, tem a linha 1 e tem a linha 2. Depois, veja que eu chamei essa função aqui, né, eu dei o nome para ela, root 2D. Né, poderia chamar qualquer outra coisa, né, e eu disse que a função é o que foi definida, né, é a função que foi definida aqui embaixo. Isto daqui, ó, isto daqui é algo que vai ser necessário no futuro, não agora, então eu vou comentar essas opções. E aqui são os valores iniciais que eu estou estimando, tipo Newton-Raphson, né? Estimando para x1 e para x2. Então, eu tenho a função, tá? Que eu poderia ter também colocado simplesmente, né, esse arroba aqui, né? As condições iniciais e opções eu não preciso colocar nenhuma ainda. Vou executar isso daqui, né? E aqui ele me dá as respostas, né? Então, eu encontrei o x, né? Esse x e esse x aqui, né? Tal que aquilo lá seja verdade. Se eu deixasse as opções, uma coisa aqui só. O que é esse 10 da menos 6 e tal? Isso é zero, tá? 0 e 0. É que eu substituí o x para ver se era a solução mesmo, tá? Vezes 10 a menos 6 é zero. Vou tirar esses dois aqui que não estão ajudando em nada agora aqui, né? Esse é o x1 e esse é o x2. Tá? Agora eu posso ser mais criterioso, né? E pedir para que ele me mostre as interações também. Tá? Então aqui eu escrevo options. Tá? Isso aqui tem que meio que, né, ir na internet e tal, não tem como sair sabendo decorando, né? Ou dar um help fsolve, né? Function solve, para saber como isso funciona. Agora, options, né? E aqui aparece em quantas interações ela foi resolvida. Tá? Então, aqui do ladinho está em 4, né? O pessoal que já fez cálculo numérico sabe, né, que tudo é resolvido através de interações, né? Então, ele chegou num valor da f de x bem pequenininho, próximo a zero. Eu posso mudar a tolerância, né? Ele diz aqui que eu posso ser mais rigoroso nessa tolerância. Mas eu não vou ser, não. Tá? Aqui eu cliquei ali em cima, apareceu todos esses critérios, né? Eu não vou mexer nisso agora, não. Aqui ao lado, né, é a mesma coisa, é um sistema não linear, só que bem mais simples, né, onde, clear CLC, dá para ver que isso é um programa antigo meu, onde eu fiz as equações, né, chama x1 de x e x2 de y, né, e daí eu disse que z era, por exemplo, aqui z é igual a x1 ao quadrado, x ao quadrado mais x1 vezes y menos 10, tá? Eu chamei tudo isso aqui de uma função z1 e tudo embaixo aqui de uma função z2, né? Olha aqui, ó, z1 e z2. Né? E eu fiz as superfícies que representavam essas duas funções. Né? Bom, porque eu quero achar quando que as duas superfícies compartilham o mesmo ponto z. Bom, eu fiz um contorno de Z1 e de Z2, e que, na verdade, mostram apenas linhas de contorno. Tá? Se eu fosse bem inteligente, eu teria feito aqui o contorno de Z1 menos Z2. E eu ia pegar apenas o local onde Z1 menos Z2 é igual a zero. Vou pegar aqui o ABS, né? O módulo de Z1 menos Z2.
Eu vou executar isso de novo, né? Quando Z1 for igual a Z2, ou seja, quando o contorno for zero, eu tenho a solução do sistema, né? Aqui eu não achei o contorno zero ainda, né? Mas certamente existem pontos que elas compartilham, né, desse zero. Vou tirar esse ABS, né, só para ver, não vai mudar nada aqui, né, apenas vão ficar com alguns valores negativos. Ele não vai ser capaz de achar. Talvez por conta do negativo ele ache o contorno zero, é verdade, né? E achou, ó, e achou. Né? Então, aqui, né, onde o contorno é zero, são os valores de x e y em que esse sistema é resolvido, né? Uma vez que eu chamei de Z1 toda essa função, né? E Z2 toda essa função, quando eu faço toda essa função igual a zero, quando eu faço Z1 menos Z2, é porque Z1 igual a Z2 e dá zero, né? Eu tenho aqui os pontos, é uma série de x e y, onde que a solução é possível. Eu tenho que resolver esse sistema, né? E como é que eu faço para resolver esse sistema aqui, para achar os pontos x1 e x2, né? Onde que ambos são zero? Isso não é difícil, nós já vimos aqui, ó. Nós vamos usar essa função f0. Vou fazer pelo menos para a primeira, né? Depois eu faço para a segunda também. Então, f0, né? A função é z1, só que agora a função ela depende de dois valores e não de um só. Então, nós temos que usar algo um pouquinho mais elaborado. Deixa eu só abrir aquele arquivo que estava aqui, sistemas de equações não lineares, que é esse daqui. Foi esse aqui que a gente usou. E nós tínhamos que resolver dessa maneira aqui, ó. Vamos fazer esse daqui já. Função tem que ser uma das últimas coisas que a gente faz. Então, eu vou apagar tudo aqui para baixo, que me parece que isso aqui só vai incomodar. Ctrl Shift End, apago tudo. Posso deixar todas essas figurinhas aí, conforme nós estamos fazendo, superfície, tá? Tá bom. Bom, até aqui não vai fazer nada, só vai fazer as figuras, tá? Mandei executar justo para ele fazer aqui só as figuras. Só fez isso aqui, né? A intersecção aqui meio que aparece, né? Agora, essa é a função, vou escrever aqui função raiz, tá? E as nossas funções agora são Z1, né? Vou chamar function Z, vai ter um Z1 e o Z2. O Z1 vai ser isso aqui. Só que agora eu vou ter que escrever assim, ó, x1, como se fosse matrizes, né? Porque aqui eu estou usando matrizes também. Essa é a sintaxe, não tem jeito. Eu, para ajudar, coloquei o Z maiúsculo e o X minúsculo, tá? Para ajudar. Agora, aqui já está... bom, aqui já estava porque é essa função aqui, ó. Né? Tá a função errada, já vamos colocar a função certa. Pronto, essas duas funções são exatamente as mesmas que essas duas funções ali. Agora eu quero achar as raízes, né? Quanto que é o valor de x1 e de x2?
tal que esses dois deem zero ao mesmo tempo. Bom, vamos copiar aqui o quê? Essas três linhas. Eu vou deixar esses options aqui. Né? E para ele não confundir esse Z, bom, esse Z com o X ele não vai confundir, não tem problema nenhum, porque o X é totalmente diferente desse X1 ali do lado. Vamos começar lá em cima com o clear. E vamos ver. Nós encontramos agora os valores de X e de Y, né? De X1 e de X2. Ele disse, não existe a função fun. Claro que não existe. O que existe é a função raiz. Se não der certo assim, eu só tenho que botar um arroba aqui na frente. Normalmente aí dá certinho. Então, arroba. O x0 está ok, tá? Porque ele tem que ser dois elementos mesmo. E agora apareceu, só faltou o arroba ali na frente. Então, x igual a 2 e y igual a 3 é uma das soluções. Tá? É uma. Nós colocamos estimativa inicial 0 e 0. Eu só vou conferir se é uma das soluções mesmo. Tá? Eu vou fazer o gráfico de contorno agora. Vou colocar aqui x1, x2, né? Numérico, que está lá em cima. Tá? E vou colocar o gráfico de Z1 menos Z2. Aí, claro que isso é um gráfico de contornos. Tá? Ele está reclamando de alguma coisa? O X1 e X2 são mesh grid. O Z1 e Z2 estão de acordo. Raiz. Ele está reclamando de alguma coisa. First local definition. X1, 20 por 20. X2, 20 por 20. Z1, 20 por 20. Z2, 20 por 20. Deixa eu ver se eu estou ficando doido. Vou colocar surf aqui. Aí vai aparecer a superfície. Mas claro que eu estou ficando doido. Ó. Porque a função é a última coisa que a gente faz. Bom, e a superfície já estava lá em cima, né? Vou fazer só Z1 menos Z2. Daí eu não preciso nem fazer a outra. Está aqui a superfície. Agora eu vou colocar também o gráfico de contornos aí, que seria legal. Tá? É só fazer surf C. Aqui embaixo vai aparecer os contornos. E agora... Claro que eu vou fazer um gráfico de contornos, né, porque vai ficar muito melhor. Contour dessas três. E ainda eu vou colocar... Tem alguma opção aí, tipo text, né? Text on, alguma coisa assim. Show text. Show text on. Então, a mesma coisa que está aqui no fundo, está aqui, ó. E eu vou agora verificar se x igual a... Acho que era 2 e 3, né? 2 e 3 é a solução. Então, 2 e 3, eu deveria ter colocado uma grade para ficar mais fácil. Grid on. Faço novamente. Então, 2 para x e 3 para y... 2 e 3 é a solução, é esse ponto aqui, ó, 2 e 3. Tá bem aqui esse pontinho, 2 para x e 3 para y. Tem n, né?
você poderia partir não do 0 e 0 para encontrar a solução, você poderia partir do... nós colocamos 0 e 0 como condição inicial aqui, ó, parte do 10 e 0, 10 para x e 0 para y, ele vai encontrar outra solução, ó. Ele encontrou 4,4 e menos 2,1. Vamos ver? 4,4 está aqui, mais ou menos 4,4. E menos 2, o pior que está aqui, ó, 4,4 e menos 2,1. Então, ele vai encontrar qualquer solução que esteja aqui em cima, né, mais próximo da estimativa inicial que você colocou. É isso que eu gostaria, além de passar, logicamente, tirar as dúvidas de vocês, né? É isso que eu gostaria de passar na aula de hoje, tá? Como resolver sistemas de equações não lineares. E depois disso, agora eu começo a tirar as dúvidas de vocês, se não há nenhuma dúvida até aqui. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Giovana?